a gente faz para reduzir o uso indevido, né, de bebida, né, e tornar o consumo responsável uma realidade na vida de quem bebe? Acho que esse é o grande desafio dessa história toda. Né? Bom, e aí eu vou só trazer alguns dados para vocês, baseados em pesquisas de comportamento jovem. Né? E aí a gente vai ver alguns dados aí, então só para vocês terem uma ideia. Os estudantes de ensino médio já bebem e usam drogas no Brasil, né? Isso eu já tinha contado para vocês. Né? Eu vou passar esses dados meio rápido, tá? E a maior parte dessas coisas eu já falei para vocês. Aí as idades legais, que variam, né, pelo mundo, né? Desde a França, 16 anos, até os Estados Unidos, 21 anos, o Brasil é intermediário, 18 anos. Né? Bom, voltando àquela pesquisa que eu estava citando para vocês, feita com alunos do ensino médio, né? Então 75% deles já tinham bebido pelo menos uma vez na vida, né? Foram mais de 10 mil jovens de 13 a 17 que responderam a essa pesquisa da gente. Então é comum beber nos 18. Né? A pesquisa continuava, não só alguns dados aqui para mostrar para vocês que isso não é exclusividade do Brasil. Né? Nos Estados Unidos e outros países ocidentais, a gente também tem um consumo frequente de bebida por parte dos jovens. Eu estava gravando o áudio, mas o áudio não está perfeito como o áudio do vídeo. Com que idade você bebeu pela primeira vez? Era a pergunta da pesquisa, e a gente vai ver assim, pessoal. Em média, a maior parte dos jovens que bebem, que começaram a beber aqui, ó, entre 12 e 15 anos de idade. Se a gente somar isso, vai dar mais de quase 75% daqueles que já tinham experimentado bebida. Né? Alguns com menos de 12, deve dar uns 20 e poucos por cento, e alguns com mais de 15, que são poucos. Né? Então, na verdade, a idade de início está ali em torno dos 14, 15 anos de idade. Tá? Onde bebeu pela primeira vez? Esse é um outro ponto interessante. A maior parte dos jovens que responderam, né, que responderam essa pesquisa, conta pra gente que começaram a beber em festa balada, quase 50%. Ou em casa. 30% começaram a beber em casa com os pais ou responsáveis. Isso é bom ou isso é ruim? Não tem uma resposta certa, né? O que a gente vê de alguns estudos, de algumas pesquisas, é que, dado que é muito provável que o jovem vá beber antes dos 18, que talvez seria, né, melhor ele começasse a beber em casa, sob os cuidados, a responsabilidade dos pais, do que, né, na rua com os amigos na balada. Mas tem uma questão legal, né? Afinal de contas, o pai pode ou não pode, né, dividir um copo de cerveja ou, enfim, né, uma taça de vinho com o seu filho. Né? Então a gente tem essa questão aí para pensar também. Bom, com quem estava quando bebeu pela primeira vez? A maior parte com os amigos nas festas e nas baladas, mas um terço também com pais ou outros parentes, nessa questão que eu trouxe para vocês, de começar talvez de uma forma um pouco mais protegida. Bom, em quantos dias do mês, quantos dias você bebeu no último mês? Né? Talvez façam a conta mental de vocês, mas para esse jovem de 13 a 17, olha o que apareceu para a gente. Né? A maior parte não bebeu nenhum dia do mês passado, no mês anterior à pesquisa, ou uma ou duas vezes no mês. Então isso dá mais de 70%. Mas a gente tem uma turminha mais animada. Né? Então tem 13% que bebe uma vez por semana, e a gente vai ter quase 15%, 14% que bebem todos os dias, ou quase todos os dias, ou mais de uma vez por semana. Então, assim, aquele universo que eu falei para vocês, assim, desde muito cedo a gente percebe que tem uma parte maior que tem, né, acaba tendo um contato menos frequente com bebida, mas de 10 a 15% que bebem bastante, ou que bebem com uma frequência maior. Tá? Ainda, você já tomou um porre? Lembra que esses dados todos são de 13 a 17 anos, tá? Aí a gente vai ter que 40% deles já tomaram porre pelo menos uma vez na vida, tá? Pelo menos uma vez, né? Nos últimos 30 dias, enquanto você chegou em casa, enquanto você chegou a ficar embriagado, né? Aí a gente vai ter que a maior parte nenhum, mas, olha só, gente, todo o resto, né, ficou embriagado pelo menos uma vez no mês. Né? Uma, duas vezes no mês, uma vez por semana, mais de uma vez por semana. E essa turminha aqui mais animada, uns 5% mais ou menos, uma frequência maior ainda. Então aquilo que eu falei, começa-se cedo, há uma frequência regular também cedo, e também tem um subgrupo que já abusa desde cedo também. Tá? Olha lá, já brigou depois de ter bebido 12%, 13%.
Já fez sexo sem proteção depois de ter bebido? 5%, eu acho que é mais, né? O pessoal deu uma desviada de resultados. Já fez coisas das quais se arrependeu depois de ter bebido? Essa é uma clássica, né? Quem é que, né, Essa porcentagem está tudo errada. nunca se arrependeu, né? Ou ficou agressivo, ou ficou chato, ou entrou em coma e foi levado para o hospital, ou ficou com quem não queria ter ficado e depois se arrependeu. Não tem negócio de nome, não. Ligou pro ex, está dizendo a nossa amiga. Então, assim, aliás, medida de redução de danos devia ser, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas assim, se eu sei que eu vou beber, é melhor sair sem o celular de casa para não ligar pro ex, né? É isso? Então tá bom. Tudo é alto, eu tô vendo aí. Próximo, pessoal, ainda na pesquisa, 25% passaram mal, perderam sentidos depois de ter bebido, né? Ainda, né? Quase 40% pegaram carona com alguém que tinha bebido. Eu já peguei, cara. Isso só para mostrar para vocês que não é exclusividade aqui nossa no Brasil, Estados Unidos e países da Europa com um padrão muito semelhante ao nosso também nessa relação. Tá? Bom, novidade não é para vocês, né? O consumo de álcool e das drogas aumenta em quantidade e frequência na universidade. Né? Quer dizer, a maior parte dos jovens que usa bebida ou drogas na universidade, na verdade já tinha tido contato com isso no ensino médio. Mas na universidade há um escalonamento desses números. Tá? Aí, olha só, essa é uma pesquisa feita, se não me engano, na USP. É uma pesquisa feita na USP, 2009-2010. E aí, olha só, o que a gente vê, né? 86% dos universitários já tinham feito uso na vida de bebida, né? 72% nos últimos 12 meses e 60% nos últimos 30 dias. Então, aquela coisa que a gente falou para vocês, que de fato na universidade esse consumo acaba aumentando, né? Bom, no Brasil, em geral o consumo é um pouco maior entre homens, né, e aumenta com a idade, né? Aí ele é praticamente igual. Perdão, gente, estou trazendo eu falei a fonte errada, só vou corrigir a fonte para vocês. Essa é uma pesquisa feita pela USP, em parceria com a Secretaria Nacional sobre Drogas, e universidades do Brasil todo. Né? Era uma universidade pública e uma particular por capital. Tá? Eu não sei exatamente qual foi a universidade que respondeu essa pesquisa aí em Fortaleza, mas provavelmente uma federal e uma particular. Tá? Então, só reorganizando aqui, então, 86% dos universitários já tinham bebido pelo menos uma vez na vida, tá? 72% nos últimos 12 meses e 60% nos últimos 30 dias. O consumo é um pouco maior entre homens e aumenta com a idade. Tá? É praticamente igual em universidades públicas e privadas, né? E foi menor no norte e maior no sul do país. Tá? Esses são só alguns dados da pesquisa para localizar para vocês. O primeiro contato em média, de novo, afirmo aqui, é entre 15 e 15 anos e meio. 80% dos universitários com menos de 18 já haviam utilizado bebida. 54% tinham começado antes dos 16, homem e mulher da mesma forma. Tá? Vamos ver o próximo, então. Então, assim, esse é um padrão que preocupa a gente, que é o tal do porre, beber em excesso, beber uma quantidade grande de álcool em curto intervalo de tempo. Né? Padrão de comportamento mais comum em homens do que em mulheres. Né? Um quarto tinha tomado um porre dos universitários, então agora, nos últimos 30 dias, e um terço nos últimos 12 meses. Tá? Bom, acabamos com essa parte de dados, era só para dar uma repassada para vocês, para ter uma ideia do que está acontecendo. E aí vamos ver os impactos que esse tipo de comportamento pode ter na vida das pessoas. Né? Então, olha pessoal, esse é um dado interessante da Secretaria Nacional sobre Drogas, que é o seguinte: se a gente for na casa de vocês hoje, né, entrevistar pai, mãe, primo, tio, tia, sogra, sogro, vocês, enfim, a gente vai ter que, numa pesquisa domiciliar, mais de 10% das pessoas tem problema com bebida. É muita gente, né? Tudo bem, a maior parte faz um consumo mais responsável, mas 10% tem problema com bebida. 1 cada 4 ou 5 homens tem padrão de uso preocupante, de uso nocivo, ou abuso ou dependência, né, que também é um índice alto.
E ali 7% dos adolescentes já tem padrão de uso complicado no Brasil de hoje. Tá? Então isso só para a gente entender dos padrões de consumo mais complicado. Nos Estados Unidos também a situação é muito parecida com o que a gente vê aqui no Brasil. Tá? E aí voltando à questão do álcool e da direção, né, essa é a questão antes, né, da mudança da lei, que a gente já viu hoje como que muda, o que acontece. Tá? E aí, pergunto para vocês o seguinte, vocês têm ideia de qual a principal causa de morte de jovem no Brasil hoje? Briga no trânsito. Homicídio. Né? É a primeira causa de morte no Brasil. Segunda causa, álcool e direção. Nos países desenvolvidos, a primeira causa de mortalidade é álcool e direção. Né? Então, assim, mesmo sendo segunda, eles têm um resultado muito grande, muito impactante, né, na vida da gente. Eu não sei, vocês devem ter essa experiência, né? Eu contei para vocês que eu fiz medicina, fiz psiquiatria, e agora eu me considero, de alguma forma, muito próximo ao momento que vocês estão vivendo, porque eu voltei para a faculdade para fazer uma outra faculdade. Então, estou cursando faculdade com vocês, tenho prova amanhã de manhã, aliás, vou hoje de madrugada, porque eu tenho prova amanhã de manhã, e aí, assim, eu convivo com pessoas que têm a idade de vocês e tal, então, na 7ª, 8ª fase do curso e tal. E assim, a gente vê com frequência o que acontece, né, nas festas e nas saídas das festas. Né? E a gente tem, eu moro em Florianópolis, hoje em dia eu sou de São Paulo, mas moro em Florianópolis, estudo lá na Federal. A gente tem muito problema lá também, como vocês devem ter aqui. Né? Então assim, apesar das mudanças da lei, a tentativa de mudar a lei, né, fazer uma lei mais rígida, né, tem, né, assim, pra gente, né, que fala assim, ai que saco, agora o que eu vou fazer? Eu quero beber, quero pegar meu carro, não tenho como voltar para casa. Né? Se a gente for pensar no impacto que isso tem na tua saúde, na saúde das pessoas que estão em volta de você e na saúde pública, isso é tremendo. Né? Então, assim, a tentativa de endurecimento da lei, eu acho que é para tentar controlar um pouco esse comportamento, até que ele fique uma coisa mais automática. Né? Essa desassociação entre beber e dirigir. Né? Bom, só para mostrar para vocês que assim, as mortes estão intimamente ligadas ao consumo de álcool, e quanto maior o consumo de álcool, maior o risco de acidentes graves. Né? Só um dado assim, de curiosidade para vocês, 44% dos mortos em acidentes de trânsito no estado de São Paulo em 2005 tinham bebido antes de dirigir. E olha a taxa de álcool no sangue que foi encontrada nessas pessoas que morreram em acidente de trânsito. Lembra a taxa que a gente está falando hoje? 0,3, 0,9, olha só, né? 1,7, 2,4, 5, 6, 7 vezes maior do que aquilo que a gente viu ali, né? Que era o limite anterior. Né? Bom, então isso só para contar para vocês o que eu já falei, né? Como questão de principal causa de morte no mundo e no Brasil, a segunda causa. E aí, vamos para a questão do impacto que isso tem no trabalho e no estudo. Né? Quem bebe com frequência, né? Não precisa nem ir muito longe. Né? Vamos pegar aqui nosso amigo, como você chama? Manuel está viajando. Manuel tem quantos anos? 18. Manuel, em teoria, pela lei também já pode beber. Tal, domingo passado, antes de ontem, né? Dia das Mães, tal, foi na casa dele, tal, festa até 1 da manhã. Manuel bebeu. Quantas cervejas você consegue beber e ficar bem? Hã? Quantas cervejas você consegue beber e ficar bem assim? Ele não bebe. Uma. Então o Manuel só pode beber 1, 2 no máximo, já está dando um prejuízo. Então, hipoteticamente, sexta-feira teve uma festa na casa de Manuel, e o Manuel bebeu 6 cervejas. 6 vezes o que ele está habituado. Bom, é um borra, é um beach drink, né? Uma quantidade mais, né, num curto intervalo de tempo. Ele foi dormir 1 da manhã e aí ele tinha trabalho ou faculdade às 7 horas da manhã no dia seguinte. Vocês acham que ele vai estar bem para assistir aula? Ou, por exemplo, na madrugada? Não. Ressaca, dor de cabeça, mal-estar, dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, dificuldade de retenção de dados, memória, tudo vai estar impactado. Isso na faculdade é assim, isso no trabalho é assim. Quem opera a máquina também corre risco porque ainda está sob efeito de bebida. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o tempo que a gente demora para liberar, né, para limpar o álcool do sangue. Ele não vai dar a Se apresentação. o Manuel fizesse o teste do bafômetro e vindo para a faculdade, tendo bebido até 1 da manhã, ele ia ser pego no teste do bafômetro, né? Porque ele ainda está depurando esse Pela hora eu álcool. acho que não vai dar não. Então, assim, tem um impacto na produtividade, maior número de faltas, maior risco de acidentes, mais problemas de saúde. Isso não só, Acho né? inconveniente chamar ele agora.
para quem bebeu na véspera, mas para quem é um bebedor frequente, quem, né, usa algo com muita frequência, ele acaba interferindo, né, no dia a dia. Então, imagina assim, vocês estudam à noite, 3 vezes por semana antes de vir para a faculdade, vocês vão tomar algumas antes de entrar na sala de aula. Vocês concordam que o rendimento não vai ser o mesmo? Ah, eu cansei. Né? Já dá pra fazer o Ou se trabalho. vocês, 3 vezes por semana, vocês resolveram beber depois que terminar as aulas, vocês trabalham de manhã, vocês concordam que o rendimento também pode não ser o mesmo? Né? Então tem um impacto. Né? Opa! Acho que ele não quer que eu fale mais. Acabou a pilha. Foi. Peraí, deixa eu ver se funciona aqui. É isso. Está funcionando de novo. E aí, pessoal, a questão das violências. Essa é uma outra questão do impacto da bebida, né? Em bebendo a gente fica mais agressivo, a gente pode ficar mais violento. E aí isso se reflete em casa, no trânsito, violência urbana. Tem uma relação direta aí com o padrão de consumo que a gente tem. Tá? Bom, e para terminar, né, assim, caminhando para o fim, existe essa questão da resistência do jovem em trabalhar a questão do álcool, do uso do álcool e do abuso de substâncias. Né? Quer dizer, jovem não gosta muito de falar sobre isso. Tá, deixa você beber, vocês já beberam, vocês tinham que beber e agora vocês estão tentando interferir no nosso jeito de beber. Tem uma resistência natural. Né? Vamos ver um pouquinho isso então. Bom, motivo para beber não falta, né, gente? Aí estão todos listados e a gente podia passar 20 telas, né? Então, motivo para beber, as pessoas sempre arrumam, não falta. Não vou nem ler, né? Tem todos aí, vocês podem ler à vontade. Né? Então, assim, vai ser uma motivo que não falta. Para assinar essa lista. Aí, quais seriam os fatores de risco, né, para o jovem beber mais, né, e talvez migrar de um padrão individual, esporádico, para um padrão mais só tem aluno de complicado direito consumo? aqui. Jovem que trabalha e estuda e está mais submetido a estresse, tem um risco maior de beber mal, necessidade de ser aceito por colegas mais velhos, já ter dinheiro, já ter autonomia financeira para comprar sua bebida, morar em cidade pequena, estar longe da família, pouca opção de lazer, fazer parte de família ou de grupo que bebe muito, tudo isso expõe o jovem a um risco de beber mais e de beber pior. Né? Pelo contrário, só tem papudinho. Então, na universidade, a gente tende a encontrar uma certa resistência e conhecer algumas frases que a gente ouve dos trabalhos que a gente vai fazer. Ó, vocês querem se meter na minha autonomia e interferir no meu poder de decisão? Eu é que vou tomar conta da minha vida. Essa é a última época da vida em que eventuais exageros vão ser tolerados. A graça está justamente no exagero. Todo mundo tem que passar por isso, é uma fase. Essa vocês já ouviram, né? Ou já falaram, pelo menos. Né? Não vai acontecer nada comigo. Se eu não fizer isso agora, eu vou fazer quando? Quando eu estiver casado, de gravata, trabalhando. Eu sei me cuidar. Esse papo de controle é chato, careta, coisa de gente mais velha. Eu sei beber. Aposto que vocês já fizeram isso que a gente está fazendo. Né? Vocês têm inveja da liberdade que a gente tem de fazer o que der na telha. Né? Algumas das frases que a gente ouve para mostrar para vocês que tem uma certa resistência. Concordam? Né? Bom. Então, afinal de contas, o que é consumo responsável? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo responsável seria mais ou menos isso. Homens poderiam beber até 3 doses por vez, né, por dia, de bebida. 3 doses seriam 3 latinhas de cerveja ou 3 taças de doses de destilado. Né? Mulheres 2 não poderiam beber em 2 dias seguidos. Né? E não poderiam totalizar mais do que 15 doses por semana para homem e 10 para mulher. É bastante, né? Se a gente pegar nosso amigo Manuel, por exemplo, né? Apesar de estar avalizado pela Organização Mundial de Saúde para beber 3 ou 4 vezes por semana nessa quantidade, Manuel não ficaria bem. Ficaria, Manuel? Não, Manuel não ficaria bem. Ia recair no rendimento aqui na faculdade, no trabalho, problemas em casa. Ele tem que olhar para o Manuel. Para a gente entender que essa Manuel tem esse problema de critério audição. arbitrário Ele e lê há pelos variações lábios. né? Então, olha lá, pessoal. O que pode variar? Organismos Só ele estiver variam, falando né? pra Pessoas ti, são mais senão ele não sensíveis, consegue pessoas são mais visualizar o que você tá vendo. sensíveis. Mulheres, em geral, são mais sensíveis ao álcool, por isso que aquelas doses da OMS são menores. Depende também. Então, tem umas que, né? Tem umas que mandam muito melhor que homem, né? Agora, assim, na média, as mulheres são mais sensíveis, tá?
Em alguns momentos da vida, a gente pode estar mais fragilizado para estar mais sensível ao álcool, né? Então, por exemplo, Manuel brigou com a namorada, está mais triste, fica mais sensível ao álcool. O Marcílio foi demitido do trabalho, está aborrecido, está chateado, também pode ficar mais sensível ao efeito do álcool. Então tem uma variação individual, né? E tem uma variação de acordo com a fase da vida que a gente está. Então, o Marcílio, que sempre aguentou super bem 3 doses, o dia que ele está ali, né, foi demitido, está mal pra caramba, assim, o risco dele beber mais é maior, e mesmo com 3 doses ele pode estar mais sensível, né? Então, os idosos são mais velhos, os mais leves, né, são mais sensíveis também. Estômago cheio protege, isso vocês sabem. Beber água, suco, refrigerante, isotônico enquanto você bebe álcool também protege. Medicamentos que interferem com o comportamento da gente, de uso controlado, também em geral potencializam os efeitos do álcool. E a questão da tolerância, né, que alguém falou assim, a pessoa que está muito acostumada a beber, ela adquire uma resistência natural à bebida. Ela vai precisar cada vez de doses maiores para ter os mesmos efeitos. Esse é um processo que a gente chama de tolerância, né? Então essas são algumas variações individuais. Bom, observar ainda que as bebidas gaseificadas aumentam a absorção, champanhe, bebida ice, essas coisas. Bebida mais quente também, né, aumentam a absorção de álcool. E aí, aquele número cabalístico que eu ia falar para vocês, em média, Manuel vai demorar 1h30 para eliminar cada latinha de cerveja do seu corpo. Então, se ele tomou 5, vamos fazer a conta, ele vai quase 10 horas aí para conseguir estar zerado, né? Então, se ele bebeu até 1 da manhã e vai trabalhar 7, ele não está zerado. Se tem aulas 8, ele também não está zerado, né? Então, tem um tempo que a gente precisa para o fígado, da gente metabolizar esse álcool todo, tá? Isso também é médio, hein? Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais, um pouco mais lento. O que fazer, então, pessoal, diante dessa situação, né? Será que a gente radicaliza cada vez mais o controle? Lei cada vez mais rígida, blitz cada vez mais rígida, bebida cada vez mais cara, mais imposto, mais fiscalização? Será que a gente investe nessa linha? Ou seria mais produtivo investir na questão de cada um tomar conta do seu nariz, né? Autonomia com responsabilidade, né? Eu sei quando é meu momento, meu limite, né, de desligar, e eu paro de beber ou eu espaço um pouco mais. Eu entendo que eu estou ficando sob os efeitos, estou mais sensível, e aí eu vou tentar interromper e vou tentar me controlar um pouco melhor, né? Quer dizer, então assim, será que não é mais interessante do ponto de vista prático, né? A gente, tudo bem, informação é importante, campanha é importante, mas será que não é mais importante a gente estimular essa questão do autocontrole, né? Autonomia com responsabilidade? Então eu acho que é uma questão interessante da gente pensar. Só tem um porém sério dessa questão. O Manuel sabe que pode tomar uma latinha de cerveja, o Marcílio pode tomar 3, a Mafalda pode tomar 2. Nenhuma, ela está falando, mas hipoteticamente uma Mafalda pode tomar 2. Então cada um tem seu limite. Agora acontece o seguinte: Manuel normalmente se acha um cara tranquilo, né? Sossegado, não é violento, não é agressivo, né? Aí ele começa a beber, ele muda, né? Aí o Manuel fica assim, fica bravo, fica nervoso, todo corajoso, né? Vira o galã do pedaço, quer pegar todas as meninas que ele vê na frente e tal. Então, o que acontece? O que é esse efeito mágico do álcool? Ele altera uma série de padrões de funcionamento da gente, inclusive uma área da cabeça da gente, que controla, né, do cérebro da gente, uma circuitaria nervosa do cérebro da gente, que controla a avaliação daquilo que está acontecendo. Tá? Então, eu acho que eu continuo bem, eu acho que eu posso guiar, eu acho que eu não estou chato, eu acho que eu não estou agressivo, eu acho que eu sou mesmo o cara mais bonito do pedaço, vou pegar todas as mulheres também pela minha frente, enfim. É uma questão que o álcool faz. Ele altera a percepção e a capacidade da gente de avaliar, de ajuizar valores em relação ao que a gente está fazendo. Tentar falar com a Mabel, eu pedi para ela subir. Talvez eu não me sinta tão embriagado assim, sendo que eu já estou. Né? Então, acho que essa é uma questão importante da gente pensar também. Juju. Redução de danos, pessoal. É uma estratégia que a gente tem usado, né? A gente, as autoridades, os especialistas. Dado que os jovens vão mesmo beber e que o uso de álcool, drogas sempre existiu e vai continuar a existir, o que a gente faz para reduzir o risco?
né? Manda só um Redução de torpedo danos. pra ela subir. Informação é o primeiro ponto. Em relação ao álcool de direção, políticas, né? Como o piloto da vez, né? Quer dizer, o Marcílio vai sair com a turma dele, todo mundo vai beber, então ele naquela noite não vai beber. Ou se ele vai beber, algum amigo vai dirigir o carro dele, né? A questão de associar muito a questão do reforço, né, dessa história de a importância de continuar a se cuidar no sexo, né, mesmo tendo bebido, medidas para tentar reduzir a agressividade e violência, distribuir água, garantir transporte para as pessoas que beberam, água, substâncias não alcoólicas, enfim, tudo aquilo que a gente pode fazer para tentar reduzir um pouco o impacto do álcool no corpo das pessoas.